Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Nós, só para te lembrar, nós estamos trabalhando com a geomorfologia brasileira. Agora, nessa altura do campeonato, você sabe muito bem o que é a geomorfologia, que é o estudo das formas de relevo, e em muitas situações, inclusive, eu acabo utilizando o termo geomorfologia como sinônimo de relevo. A gente disse isso em aulas anteriores, então é apenas para te lembrar. Então, quando eu falar geomorfologia, muitas vezes eu não estou falando especificamente do estudo das formas de relevo, embora que muitas vezes a gente esteja fazendo isso, mas eu uso a palavra geomorfologia como sinônimo propriamente dito da palavra de relevo, ou do conceito de relevo. Então vejamos, nós vamos explorar brevemente um pouco a respeito sobre o relevo brasileiro, principalmente no que se refere às suas classificações, né? Como que o relevo brasileiro ele foi classificado ao longo das últimas décadas ou ao longo dos anos, né? Como que foi feito o mapeamento, as classificações do relevo aqui no nosso país. Tá? Algo que nós devemos destacar, tá, é que o relevo brasileiro ele é muito diverso. Tá? Nós temos N formas de relevos diferentes, né? Se é N, obviamente é diferente. Tá? São várias formas de relevo, tá? Indo desde feições, inclusive, muito extensas, muito grandes em termos de tamanho mesmo, como seria, por exemplo, as chapadas, né? O relevo que a gente reconhece como as chapadas, que é aquele relevo que parece uma mesa gigante, né? Através de um processo ali específico da sua formação. Nós temos as escarpas, nós temos as serras, nós temos o relevo denominado como mamelonar, ou das meias laranjas, ou mares de morros, que é a mesma nomenclatura do mesmo tipo de relevo na região sudeste, principalmente do país. São formas de relevo que, por vezes, atingem dezenas, centenas de quilômetros, em termos de extensão mesmo. Nós temos, por outro lado, né, formas de relevo, feições de relevo que são menores. Algumas feições medianas, que eu poderia chamar de mesofeições, em termos de proporção, de tamanho mesmo, como seria, por exemplo, a nossa taça de Vila Velha, né, entre outras feições, né, uma furna, uma lapa, poderíamos considerar como formações mesofeições, né, feições de proporções medianas, né, em termos de tamanho, para que a gente não consiga precisar, não consiga mensurar. Olha, uma feição vai ser uma macrofeição com tantos metros ou tantos quilômetros de extensão. Uma mesofeição vai ter tantos metros ou tantos quilômetros. A gente não consegue fazer essa mensuração. É uma base mesmo de raciocínio, uma base subjetiva para a gente entender o tamanho dessas feições. Eu falei as macro, falei as meso e temos as microfeições, que são feições geomorfológicas, feições bem pequenas, né? Normalmente associadas a paredões rochosos e etc., que a gente vai aprender com o passar do tempo. O fato é que o nosso país apresenta uma diversidade enorme de formas de relevo, né? Desde meso desde as macro até as microfeições. No entanto, nós temos que destacar as características gerais, tá, da estrutura geológica do relevo, que você já conhece, a estrutura geológica do país e, por conseguinte, o seu relevo. Você sabe também que o relevo ele vai ser reflexo da estrutura geológica. Tá? As estruturas geológicas, uma bacia sedimentar, uma estrutura cristalina, seja ela antiga ou seja ela moderna, ela vai gerar reflexo nas condições de relevo, assim como as propriedades das rochas, assim como os diferentes tipos de rochas em diferentes contextos, né, diferentes regiões, também vão gerar formas de relevo distintas. Quer ver um exemplo? Né? Por exemplo, você sabe que aqui na região sul do Brasil, a crosta terrestre ela foi toda fraturada quando a América do Sul se separou da África, quando houve a abertura do Atlântico Sul. Toda a nossa crosta ela foi fraturada. Essas fraturas elas foram preenchidas por diabásio, por uma rocha magmática, por um magma, que se consolidou ali com o passar do tempo e deu origem ao diabásio. O diabásio é uma rocha
fisicamente resistente, mecanicamente resistente. Mas, do ponto de vista químico, ela se desgasta, ela erode com muita facilidade. Então, isso vai fazer com que, no nosso contexto, aqui como nós temos principalmente um regime pluviométrico interessante, chove praticamente todo dia, ou chove, não todo, senão todo dia, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Isso vai fazer com que essas estruturas, né, esses diques de diabaço, eles sejam desgastados, sejam erodidos, né, e principalmente a ação da água dos rios. Né, a nossa hidrografia é bastante densa, então os rios acabaram aproveitando essas estruturas por serem mais frágeis. E aí nós temos vários cânions, né? Eu tenho absoluta certeza que você conhece um ou mais cânions aqui no estado do Paraná. Né? Agora, claro, se você pega em outro contexto, o diabásico pode ser mais resistente do que as rochas que estejam no seu interior. E aí, ao invés de você ter um cânion, você vai ter lá uma montanha. Isso também é possível, de acordo com as condições climáticas que você tem na região. Então, veja, de maneira geral, nós temos aqui um mapa. Você consegue encontrar esse mapa nas páginas iniciais da tua apostila, capítulo 8, na página 9, para ser preciso. Esse mapa aqui vai tratar especificamente da altitude. Também, muitas vezes, quando você analisa a altitude, você está naturalmente analisando o relevo. Então, se percebe que as altitudes do território brasileiro, elas são modestas, são baixas, né? Nós temos aí altitudes, em poucas áreas vai ultrapassar os 800 metros. Poucas áreas, na verdade, as áreas de planalto, as regiões mais elevadas do nosso país, dificilmente, em algumas exceções apenas, nós vamos ultrapassar, né? Vamos ter mais do que 1.200 metros de altitude. Tá? Então vejam, nós temos uma altitude muito moderna, altitudes muito modestas, né? Isso vai se refletir no relevo. Um relevo muito antigo, assim como a estrutura do Brasil. Você lembra que a estrutura geológica do nosso país é muito antiga. Nós temos dobramentos antigos, maciços antigos, aquela estrutura que nós já estudamos. Então é uma estrutura geológica muito antiga que foi, portanto, desgastada também. Há milhões e milhões de anos ela está sendo desgastada pelos agentes exógenos. Então isso faz com que nós tenhamos uma superfície não plana, evidentemente, mas não com altitudes muito elevadas. Né? O território brasileiro possui uma estrutura geológica antiga, conforme eu acabei de comentar, pré-cambriana e paleozoica. Esteve exposto aos agentes de erosão durante um longo tempo geológico. Não possui diastrofismo orogênico recente significativo, principalmente em dobramentos modernos, né, entenda-se dessa maneira. E tudo isso possibilita o aparecimento do relevo de altitudes modestas. Ponto culminante é o pico da neblina, lá no norte do país, com cerca de 2.994 metros de altitude. Mesmo assim, né, apesar de ser a área mais elevada do nosso país, não é uma altitude tão acentuada assim como nós temos em outras áreas do globo. Em relação às classificações do relevo brasileiro, pessoal, a primeira classificação é a do professor Haroldo de Azevedo. Tenho absoluta certeza de que você já ouviu o nome dele alguma vez. O Haroldo de Azevedo, é importante a gente considerar o período que ele realizou a sua classificação. Ele vai classificar o relevo brasileiro em 1940. É a primeira classificação para o relevo brasileiro. 1940, imagine os recursos tecnológicos que ele contava. Quase que nenhum. Ele tinha, a classificação dele foi baseada em estudos que haviam feitos anteriormente a ele, estudos em loco, a partir de trabalhos de campo, e ele certamente deve ter feito vários trabalhos de campo ao longo do território brasileiro, fez anotações em caderno, fez todo um trabalho manual e, no final, isso deu resultou na sua classificação. Portanto, ele tinha uma limitação técnica, instrumental muito grande para fazer a sua classificação. E aí ele usou apenas um critério para classificar o relevo brasileiro, um único critério, que é a altitude, ou a altimetria. Então, para o Haroldo de Azevedo, todas as áreas
em que a altitude era igual ou superior a 200 metros, ele enquadrou, classificou como planalto. Toda região que tinha altitude inferior a 200 metros, ele classificou como planície. Então, basicamente, ele só usou a altimetria como critério. E aí, a classificação dele ficou da seguinte forma, conforme se pode analisar no mapa ali. Quatro grandes planícies, né, sendo elas a planície amazônica, a planície do Pantanal, a planície costeira e a planície gaúcha, né, aqui no extremo sul do país. Essas, as quatro grandes planícies, né, 2 planaltos, sendo o Planalto Brasileiro, toda essa porção laranja, é a porção central do Brasil, que coincide com as estruturas cristalinas, e o Planalto das Guianas, lá no extremo norte do país, pegando territórios do Amazonas, Roraima e Amapá. E subdividiu o território em 3 subunidades. Tá? O Planalto Brasileiro, em 3 subunidades, sendo o Planalto Meridional, o Planalto Central e o Planalto Atlântico, em 3 unidades. Tá? Vale destacar também que, segundo essa classificação, 41% do território brasileiro seria recoberto por planícies e 59% por planaltos. Portanto, a unidade de relevo que predominava no nosso país eram os planaltos, áreas em que a altitude era superior, igual ou superior a 200 metros. Tranquilo? Qualquer dúvida, pessoal, vá anotando aí. Tá? Então, a primeira classificação do Haroldo Azevedo, em 1940. Em 1960, nós vamos ter a segunda classificação do relevo brasileiro. Quem vai ser o responsável é o Aziz Absaber, outro importante geógrafo no cenário brasileiro. O Absaber, ele tinha sido, na verdade, aluno do Haroldo de Azevedo, foi inspirado, né, pelo Haroldo de Azevedo. E aí, já em 1960, ele conta realmente com um pouquinho mais de recurso tecnológico, mas o que tem de diferente mesmo na classificação do Absaber é que ele não vai se prender à altitude, né? Ele não vai considerar somente a altitude. Né? Na verdade, o Absaber vai utilizar os aspectos estruturais e estruturais, né, para classificar o relevo brasileiro. Estruturais, as estruturas geológicas, bacias sedimentares, escudos cristalinos, né, maciços antigos, e os agentes exógenos, principalmente os climáticos. Então, a quantidade de chuva, a precipitação, temperatura, então os agentes, aquilo que a gente compreende como agente externo. Então, tanto que o Absaber vai ser responsável pelos domínios morfoclimáticos brasileiros. Né? E aí ele vai refazer uma nova classificação para o relevo brasileiro. Né? Ele vai classificar o relevo brasileiro em 10 unidades, sendo 7 de planaltos e 3 de bacias sedimentares. Né? Na verdade, ele dividiu melhor a classificação anterior proposta pelo Haroldo de Azevedo. Isso na prática, né? Mas você deve lembrar que ele não usou como critério a altitude, e sim as questões climáticas e estruturais da geologia do país. Né? E aí nós temos a seguinte situação: nós vamos ter 7 planaltos, como aqui era mencionado, o planalto do Maranhão e Piauí, onde estou passando o cursor aqui, o planalto nordestino, as serras e planaltos do leste e sudeste, o planalto meridional, o planalto uruguaio rio-grandense e o planalto central. Tá? E aí nós vamos ter mais um grande planalto, que é o planalto das Guianas, que permanece, e nós vamos ter três grandes planícies, né? A planície amazônica, a planície costeira e a planície do Pantanal. Sai da classificação do Absaber a planície gaúcha, que é a que nós tínhamos anteriormente na classificação do Haroldo de Azevedo. Tranquilo? A próxima classificação e a última classificação, a classificação que ainda está em vigência, né, que ainda é utilizada para estudos geomorfológicos no Brasil,
é da década de 1980. Ela foi finalizada em 1989, realmente ficou prontinho. É a classificação do Jurandir Ross. Tá? O Jurandir Ross tem uma grande diferença entre década de 40 e década de 80. Nós temos quase meio século de diferença, tá? de tempo entre uma classificação e outra. O Jurandir Ross, ele contou com uma série de equipamentos, uma série de materiais que os anteriores não contaram. Tá? Coincidiu que a classificação, no momento que foi feita aqui, no período em que o Jurandir Ross fez a sua classificação para o relevo brasileiro, estava ocorrendo, tinha já ocorrido, né, um projeto de mapeamento do país pelo projeto Radar Brasil, né, que era um projeto que visava o mapeamento de todo o território nacional, com ênfase na região amazônica, principalmente para buscar entender, reconhecer, na verdade, o potencial mineralógico daquela região e também servir como estratégia de defesa. Então, tinha uma série de mapeamentos do projeto Radar Brasil que o Jurandir Ross utilizou para a sua classificação do relevo brasileiro. Ele dividiu o país em 28 unidades, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. A gente já vai estudar mais especificamente sobre isso. Então, o professor Jurandir Ross contou com uma série de materiais, né, que facilitaram o trabalho dele. Então, isso ficou muito mais tranquilo de fazer a classificação do relevo. Ele não precisava ir a campo, né? Isso realmente reduziu muito a necessidade do ir a campo, reduziu também o tempo para a classificação, e ele conseguiu dividir o território nacional em 28 unidades de relevo, né? Como eu havia comentado com vocês, 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Você não vai mais esquecer disso. 11 planalto, 11 depressão e 6 planícies. Ele inovou, ele foi o primeiro geografólogo, o primeiro geógrafo a incluir o conceito de depressão no contexto, né? O conceito de depressão no contexto da geomorfologia brasileira. Depressão que, de uma maneira bem genérica, é uma área do terreno mais baixa em relação ao seu entorno. Então, claro que existe a depressão absoluta, a depressão relativa, que a gente vai ver posteriormente como que se formam essas depressões. Né? Então não precisa também você decorar, nesse primeiro momento, todas as unidades de relevo, o nome delas. Algumas você naturalmente vai, conforme estudando, lembrando, conhecendo melhor. Tá? Tranquilo, pessoal? Vale destacar que, ainda que a classificação do Jurandir Ross, ela levou em consideração os aspectos morfoestruturais, ou seja, a estrutura do relevo, os aspectos morfoesculturais, então a ação dos agentes exógenos, né, atuando na superfície, modelando o relevo, a estrutura geológica, e os aspectos morfoclimáticos. Né? Então ele usou esses três aspectos para fazer a sua classificação. Tranquilo, pessoal? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.